Nessa semana vamos concluir aquilo que seriam os 10 piores comentários feitos dentro da Umbanda, algumas vezes até para outras religiões ou doutrinas. São comentários que merecem que paremos um pouco para raciocinar sobre seu conteúdo e sobre a verdade ou não daquilo que é dito sobre ela. Assim, precisamos esclarecer muita coisa, ajudando a umbandista a se posicionar diante as indagações vindas daqueles que desejam conhecer mais ou até aqueles que não apreciam nosso trabalho. Como nunca, precisamos ter uma opinião clara a respeito. De onde vem essa história de que a Bíblia proíbe a necromancia, que é consultar os espíritos dos mortos? No primeiro livro de Samuel, versículo 8, conta que o rei Saul estava às vésperas de uma guerra contra os filisteus e, depois de consultar seus profetas, nada tinha sido esclarecido sobre o que fazer. Desesperado, pediu a seus soldados que trouxessem uma mulher que residia em Endor, conhecida como feiticeira e necromante. Através dela, foi possível Saul falar com o espírito de Samuel, que naquela ocasião já era um homem que tinha morrido. Ou seja, Saul contrariou os livros de Moisés, que centralizavam todo o poder espiritual em seus sacerdotes e templos, interpretando-se que Saul foi punido mais tarde. Na mesma Bíblia, no Evangelho em Mateus 17, 1-3 e Lucas 9, 28-36, Jesus se transfigura em claridade, aparecendo ao seu lado os espíritos de Moisés e Elias, que tinham morrido muito antes, e os três conversaram entre si, na frente dos discípulos Pedro, Tiago e João, sendo esse último irmão de Tiago. Essa passagem chega a ser engraçada, já que os discípulos, confusos com a materialização desses espíritos, perguntaram a Jesus se teriam de montar tendas para que eles pernoitassem naquele local. Então, quem estaria certo? O Velho ou o Novo Testamento, esse com o Evangelho de Jesus? Se o Mestre, nosso maior exemplo, falava com os mortos, quem dentre nós vai condená-lo ou proibir aqueles que se dizem discípulos dele, ou seja, cristãos? Quem se diz cristão deveria repensar as coisas que diz ou pensa, principalmente contra as outras religiões. Como já vimos em vídeos anteriores, de fato, a Umbanda não foi inventada por Zélio, mas valeria dizer que ela foi organizada em 1908. A comunicação com os espíritos benfeitores de ancestrais é uma prática muito mais antiga e comum, onde destacamos aqueles encontros mediúnicos de origem banto, como o Calundu. Mas antes dele, eram cultos quase familiares, em fundos de pátios ou com simples benzedeiras espalhadas pelo país. No jornal de Umbanda de outubro de 1952, Leal de Souza nos fala que antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas já havia um caboclo chamado Curuguçu, que certamente abriu os caminhos para a formação de nossa Umbanda. Cabe a Zélio o mérito de organizá-la, criando templos específicos, um corpo de médiuns com desenvolvimento, a prática de sessões regulares voltadas à caridade, a condição da Umbanda ser um culto cristão, os amacis e todos os rituais que conhecemos até hoje. Sem Zélio e sem o Caboclo das Sete Encruzilhadas,
com certeza não teríamos uma Umbanda como a conhecemos. Oferenda do tipo que chamamos macumba, com corpos de animais e outros itens, não é prática da Umbanda. Aliás, a Umbanda tem por norma não sacrificar animais, portanto, isso seria injustificável. Há anos também não recomendamos a colocação de bebidas alcoólicas ou garrafas e vidros, já que o líquido pode vir a ser consumido por moradores de rua ou crianças e os cacos de vidros produzirem sérios ferimentos. Na Umbanda, as imagens são uma referência visual às nossas linhas de trabalho, que são chefiadas por orixás que se sincretizam com santos católicos. Cremos também que objetos possam ser imantados e assim sirvam de proteção espiritual a um ambiente. Não cremos que uma imagem seja a morada de uma divindade, e mesmo que fosse, haveria o nosso mais profundo respeito. Para nós, uma imagem ajuda na mentalização de uma prece, mudar nossa sintonia, nos elevando em direção à espiritualidade superior, como faria uma linda música, uma cor, um perfume. Abordamos em vídeos anteriores o tema satanismo, justamente para conhecer essa crença e ter argumentos para responder a afirmações estranhas como essa. Na crença satânica existe o hedonismo, que é a ideia de que devemos procurar o nosso próprio prazer a qualquer preço. No cristianismo e na Umbanda é o oposto. Quando nos dedicamos à caridade, pensamos no próximo em primeiro lugar, deixando de pensar muitas vezes em nós mesmos. Quem afirma tal coisa, com certeza não tem a menor ideia do que seja Umbanda. Bem, ficamos por aqui. Muitas coisas ainda serão ditas, mas temos a certeza de que quanto mais entenderem quem somos e o que fazemos em nossos terreiros, descobrirão a beleza de nossa espiritualidade e a grandeza do caboclo das 7 encruzilhadas quando firmou essa religião de paz e amor na terra, que vai perdurar até o final dos tempos. Gostou? Dê like, inscreva-se e ative o sininho. Toda semana um vídeo feito muito cuidadosamente para você. Até a próxima!